E vamos seguindo com atualidades. Vamos tentar entender o assunto do momento, que é a crise na Grécia, que na realidade a gente sabe que é um desenrolar, né, da crise econômica mundial. Mas antes da gente tentar entender a crise na Grécia propriamente dita, eu quero recordar um pouquinho com você a formação, né, e a entrada da Grécia dentro da União Europeia. Quero recordar com você que a União Europeia, né, na realidade, ela é um megabloco econômico que reúne, né, 27 países que tem vários objetivos. Um desses objetivos é a criação de uma moeda única, uma moeda comum. Lembrando apenas a você que nem todos os países adotam, né, o euro como moeda única. Nós temos o caso, por exemplo, da Dinamarca e da Inglaterra, que não adotam o euro como moeda única. A moeda local, no caso dos ingleses, a libra esterlina, caminha lado a lado com a moeda que é o euro, que passa a ser uma segunda moeda. Daí nós falarmos, por exemplo, de União Europeia e falarmos da zona do euro. A zona do euro são aqueles países que adotam o euro dentro da União Europeia como moeda única. Pois bem, quando a Grécia faz a sua entrada dentro da União Europeia, ela adota o euro como moeda única. E aí há uma série de exigências para o grego, né, entrar dentro desse bloco. Uma dessas exigências é o que seu déficit público não ultrapassasse a casa entre os 3,5% e 4% em relação ao seu PIB. Lembrando que o déficit público é basicamente os gastos do governo em relação ao produto interno bruto, que é a soma das riquezas que um país produz durante um ano nos 3 grandes setores da economia. O setor primário, que é basicamente agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral; setor secundário, indústria e construção civil; e o setor terciário, a área de comércio e serviços. Só que dentro da União Europeia, além dos objetivos da criação de uma moeda única, do livre comércio de bens e serviços, e isso significa dizer que a tarifa alfandegária vai caindo progressivamente entre os países membros, tendendo a chegar igual a zero, além, obviamente, da livre circulação de mão de obra, o que implica, por exemplo, a existência de um passaporte comum que permite a circulação de cidadãos dentro dos 27 países da União Europeia, além, é claro, né, da existência de uma política agrícola comum, caminhando também para a ideia de uma política externa comum e para uma política de defesa comum. A União Europeia se preocupa com uma questão absolutamente fundamental, que é a disparidade, ou seja, a diferença de desenvolvimento econômico entre os países. E para isso, ela vai criar um instrumento absolutamente fundamental, que é o FDE. O FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Europeu, ele recebe basicamente dinheiro dos países mais desenvolvidos do bloco, e aí nós estamos falando fundamentalmente de países como a Alemanha, ou como a Inglaterra, ou como a França, que repassa esse dinheiro para os países menos desenvolvidos do bloco. E aí nós estamos falando, no caso da Europa Ocidental, de países como Portugal, como Irlanda, o sul da Itália, a Grécia e por aí vai. Ora, durante vários anos, então, a Grécia recebeu grandes somas de dinheiro através desse Fundo de Desenvolvimento Europeu, que era exatamente, né, o FDE. Só que a Grécia, em vez de utilizar esse dinheiro, a entrada no mercado europeu e a adoção do euro como moeda única para qualificar a sua mão de obra, avançar no seu desenvolvimento tecnológico e se inserir na globalização de maneira altamente competitiva, a Grécia fez exatamente o contrário. Aumentou os gastos com o custeio do Estado, com uma máquina pública extremamente inchada, burocrática, dividindo benesses com a sua população de maneira absolutamente irresponsável, aumentando seguidamente a dívida em relação ao seu PIB, trabalhando com um nível de produtividade muito baixo da sua mão de obra e da sua economia de maneira geral, e perdendo competitividade no mercado europeu e no mercado externo. Para complicar esse quadro, veio a crise econômica mundial. E nós aprendemos que, diante da crise econômica mundial, houve uma tríade de reação por parte do sistema financeiro internacional. Esse sistema financeiro internacional
reduziu a liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível para a rolagem de dívida de países e empresas, e a partir daí também da tomada de novos empréstimos. Por um outro lado, nós sabemos que os juros internacionais aumentaram bastante e houve um encurtamento de prazos para pagamento de novos contratos e para a rolagem de dívidas antigas de empresas e de países. O resultado, a consequência, foi imediata. O déficit público grego, que vinha subindo exponencialmente nos últimos anos, chegou num determinado ponto que alcançou 13% em relação ao PIB. Ora, nesse cenário de um passado de 4% em relação ao PIB para um cenário atual de 13% em relação ao PIB, a Grécia começa então a ter dificuldade para fazer a sua rolagem de curto e médio prazo diante de um cenário global de elevação de taxa de juros, encurtamento de prazos de pagamento e, de maneira geral, de aversão ao risco para novos financiamentos diante da crise econômica mundial. O anúncio da Grécia, então, de que ela poderia decretar a sua moratória, caiu como uma bomba nesse ano de 2010, finalzinho de 2009, início de 2010. Por quê? Porque a Grécia é um dos países que utiliza o euro como moeda única. E no finalzinho de 2009, início de 2010, as medidas adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, em particular pelos Estados Unidos, começava a dar alguns sinais de recuperação econômica mundial. Ora, se a Grécia decretasse moratória, havia um risco de espalhamento dessa crise grega para o grupo daquilo que os analistas internacionais chamavam de grupo dos PIGs. Quem era o grupo dos PIGs? Portugal, Irlanda, a própria Grécia e a Espanha. Com o espalhamento da crise também, né, para a Itália, que também vem mal das pernas, numa relação dívida-PIB muito elevada. Daí alguns autores, inclusive, utilizarem o termo PIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Lembrando que a sigla está em inglês, portanto, Spain. A questão fundamental é que se a crise começa na Grécia e a Grécia declara a moratória, a suspeição em cima da Grécia provocaria o espalhamento pelo grupo dos PIGs, que são os países menos desenvolvidos dentro da Europa. Toda a zona do euro, então, seria afetada e a Europa, como um todo, voltaria para um sinal de colapso financeiro, que era uma situação que ela vinha enfrentando no finalzinho de 2008 e início de 2010. Resultado, alguma coisa precisava ser feito e precisava ser feito de maneira urgente. Quem é o grande líder dentro da União Europeia? A Alemanha. Cabia, então, a primeira-ministra Angela Merkel, da Alemanha, tomar a medida. Mas o problema político interno para a Alemanha e para a França é extremamente delicado. Você imagine um líder alemão que mantém o seu déficit relativamente sob controle, ter que fazer um gasto alemão para salvar a Grécia, que foi um país gastador. Por um outro lado, né, além da questão, obviamente, interna política, que é grave, né, para Angela Merkel, ter que pedir aos alemães um sacrifício para salvar os gregos, existia uma outra questão. Poderia a União Europeia estar sinalizando para outros países que eles poderiam ser irresponsáveis na condução da sua política macroeconômica, que a União Europeia sairia em socorro imediato a esses países. Mas, na realidade, havia ali uma questão extremamente complexa, porque se a União Europeia não age e ocorre o espalhamento da crise, pode ser que o custo final de salvamento fosse ainda maior. Bom, diante dessa crise que foi extremamente grave, a solução encontrada pela União Europeia foi um acordo com o FMI. O Fundo Monetário Internacional, portanto, um organismo multilateral criado no pós-guerra, afastado da União Europeia, mas sob a sua forte, né, liderança, passa então a assumir, junto com a União Europeia, um pacote de ajuda de 150 bilhões de dólares para os gregos.
Esse pacote de ajuda é suficiente para que os gregos não declarem a sua moratória e soluciona imediatamente o pagamento para com os credores da Grécia, impedindo o contágio para com os países do PIGS. No entanto, é preciso lembrar que a União Europeia, junto com o FMI, vai exigir, né, que a Grécia, então, tome um conjunto de medidas draconianas para poder baixar a sua relação dívida-PIB e o enquadramento para receber ajuda. Essas medidas implicam o quê? A redução do déficit público de 13% do PIB para 4% já no ano, né, de 2010 e 3% para o ano de 2011. Redução do salário dos servidores públicos, congelamento das aposentadorias e pensões, demissão de funcionários públicos, redução, né, do 13º, fim do 14º dentro da Grécia, fim do abono em data festiva. Isso porque os funcionários públicos gregos, no período do Natal, das férias e da Páscoa, ainda recebiam um abono de 30% em cima do seu salário. Resultado, além disso, o aumento da carga tributária em cima dos gregos, do imposto de valor agregado de 19% para 21%, e não fique pensando que isso se trata apenas de 3 pontos percentuais, porque não é, né, de 2 pontos percentuais, perdão, porque não é, porque na realidade o imposto sobre valor agregado incide sobre toda a cadeia produtiva grega, e isso na ponta final resulta num imposto muito maior. Então eu tenho, de um lado, né, a contenção dos gastos, com o congelamento de pensões e de aposentados, a redução do gasto com funcionalismo público, com a redução de salários e com a demissão de servidores, o aumento da carga tributária por outro lado, e o fim do abono com redução de gasto público. Esse conjunto de medidas draconianas visa o quê? Um ajuste fiscal fortíssimo dentro do Estado grego para que ele recebesse, então, a ajuda por parte do FMI e da União Europeia e se visse, então, longe, né, do risco de default, de um calote dentro da União Europeia e, portanto, ameaçando aí o grupo dos PIGS. Com isso, é uma matéria de atualidades aí das mais importantes para a gente, que na realidade é um desdobramento da crise econômica mundial, só que agora em solo europeu, ok?